Eu quero falar dele nesse momento. Quero falar de uma passagem, João capítulo 7, Evangelho de João. Presta meu óculos aí, irmão. Meu óculos. João capítulo 7. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1. João, Evangelho de João. João é um dos discípulos de Jesus e a Bíblia contém. O que significa o termo Bíblia? Livros. É uma enciclopédia de livros. São 66 livros e desses 66 tem 4 que contam a história de Jesus, a biografia de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João foram discípulos de Jesus. E João, ele conta essa passagem, eu quero ler com você, essa parte da história de Jesus, muito interessante. Eu vou ler aqui uma parcela, uma parte dela. Leia comigo, capítulo 7, a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. E Jesus disse: o meu tempo não chegou ainda, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa? Eu não vou, porque meu tempo ainda não se cumpriu. E tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. E depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi. Não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros afirmavam: não é. Engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Pula para o versículo 37. Eu vou ler aqui mais 3 versículos. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Somente até aqui. Pode tomar seu assento. Desligar aqui o ventilador do João. Não, minha voz, quando acabar de pregar, estou sem voz. Já não estou bem, né? Esse texto fala de uma das festas dos judeus. Judeus, eles tinham festas, era um povo festivo, era um povo que gostava de festa. Quem gosta de festa aí? Dona Conceição lá na festa, ó, dava uma benção, curtiu a benção. E os judeus, e Deus é um Deus festivo. Quem instituiu a festa foi Deus para o povo judeu. Essa aqui era uma delas. Chamava-se a festa dos tabernáculos. Tabernáculos eram cabanas, que, na verdade, tabernáculos eram cabanas, mas tinha a cabana que foi construída estilo templo. O tabernáculo foi um estilo de templo que Deus pediu para que o povo construísse. E tinha especificações, muitos detalhes, uma arquitetura muito especial, muito pontual, um material pontual. E isso enquanto eles estavam no deserto, quando eles tinham saído do Egito e estavam peregrinando no deserto. E naquela peregrinação de 40 anos, eles levavam o tabernáculo. E a festa do tabernáculo era uma festa que representava a memória dos 40 anos que eles viveram no deserto, em cabanas no deserto, a caminho de Canaã.
E essa festa durava 7 dias, não era um dia de festa. Quem gosta de festa aí, já pensou 7 dias de festa? Já pensou promulgar-se uma lei assim, atenção, uma lei federal, 7 dias, não vai ser descontado seu salário. O problema é o trabalhador liberal, né? O autônomo. Aí já pensou 7 dias de festa, 7 dias. Enfim, aquela festa representava esta jornada do povo. Era uma explosão de alegria. A festa era uma das festas mais alegres. Era uma celebração incomparável às outras demais. Então havia muita alegria. E tinha uma lista de prescrições. Lá em Levítico fala como que deveria ser os detalhes dessa festa. E um detalhe interessante é que o último dia da festa, eram 7 dias, mas no último, era um dia que era reservado, um dia especial, para orar, para que as chuvas viessem ao seu devido tempo, para que desse certa plantação. Então havia essa característica também no último dia. Observe que Jesus está num papo com os seus discípulos, e os discípulos estão sugerindo a Jesus que fosse para a festa mais popular da época, para que ele se popularizasse. Então Jesus, tudo que o Senhor faz, os milagres, os seus ensinos, tem que se tornar público. O Senhor vai ganhar visibilidade, porque olha o que o Senhor faz, tem que se tornar público. Se o Senhor de fato é o Cristo Messias, todos têm que conhecer. E a resposta de Jesus é muito precisa. E dentro da resposta, nós lemos aqui, né, que se alguém quer ser conhecido, não, isso foi a fala deles, dos discípulos, não pode realizar os seus feitos em segredo. Mas Jesus responde assim: o meu tempo não chegou. Para vocês, qualquer tempo é oportuno. Mas para Jesus, ele sabia que era consequência a fama. Ele iria se tornar famoso, não porque ele buscasse a fama, mas pelo que ele representava. Ele era o próprio Deus encarnado. Ele era o Messias de Israel. E ele, como nós lemos, tantos milagres. Então aquilo naturalmente iria atrair a atenção de autoridades e de toda a região. Foi o que aconteceu naquela época. E Jesus falou, há um tempo para que isso acontecesse. Mas observe, Jesus disse que não iria para os discípulos, mas ele foi em segredo, porque ele sabia já daquela motivação dos seus discípulos. E aliás, o texto diz que os irmãos de Jesus estavam aqui nessa conversa. Os irmãos de Jesus estavam conversando, dizendo, nem eles mesmos, o texto diz, acreditavam que ele era o Messias, acreditavam nele. Interessante. Jesus vai para a festa, e existe aqui no capítulo 7, no meio da festa, na metade da festa, ele vai para o templo, e lá ele começa a ensinar, e os escribas estão ali presentes. Tem um tempo com ele, com Jesus ali, né, no ensino. Mas quando chega o último dia da festa, o 7º dia, como disse, o dia mais importante, e nós lemos aqui no versículo 37 que diz que era o grande dia. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou. E eu gosto dessa expressão, porque só isso aqui me traz uma grande lição, que Jesus se levanta nos momentos mais relevantes da vida do ser humano, nos picos da sua vida. Porventura aqui era pico de alegria, mas Jesus alcança também o ser humano nos picos de tristeza, nos momentos mais decisivos, nos momentos mais agudos de dor, nos tempos mais desfavoráveis para você. Naquele dia que você fala assim, eu não aguento mais, eu não consigo, Jesus, ele se levanta para você. E eu quero, antes de continuar a orar, antes de continuar a pregar, eu quero orar nesse sentido, para que Jesus se levante. Se porventura nessa semana, ou por esses dias, você está vivendo tempos de relevância, ao contrário, não uma relevância de alegria, mas tempos de dores, de aflição, uma angústia toma conta do seu ser. Você passa o dia trabalhando, você acorda bem, mas quando você vai dormir, você vem à sua memória uma carga ou sobrecarga de preocupação, e aquilo talvez derruba, aquilo você não consegue lidar, aquilo atinge o seu emocional. Eu quero dizer que Jesus nessa manhã está se levantando para a sua vida.
E eu quero que você feche seus olhos, ponha a mão no seu coração. E eu quero fazer essa oração. E essa oração é uma oração que eu quero clamar ao Senhor, para que Jesus, ele não só se levante, mas ele possa agora pontuar aquilo que ele quer curar na sua vida. Ele venha curar, venha colocar em ordem o seu coração, a sua vida, o seu interior. Amado Deus e Pai, essa é a nossa oração. Nós lemos um texto que tu se levantou no grande dia, no dia decisivo. E às vezes nós vivemos esse dia, mas como nós falamos aqui, dias de tribulação, dias de aflição. É aquele dia que nós falamos assim: chega, eu não aguento mais. Está pesado demais, meus pés estão carregados, estou carregado e meus pés estão travados. Eu oro, Senhor, nesta hora, porque se porventura alguém listou essas demandas e se viu carregado, alguém aqui está vivendo esse pico de cansaço, esse pico de dor, quem sabe se entendeu e se viu depressivo ou depressiva, quem sabe, Senhor, se viu tão cansado e cansada que não sabe ver uma saída, e tu és a saída. O texto diz que tu se levantou, e quando tu se levanta, ó Senhor, tu se levanta em nosso favor, tudo acontece, tudo muda, tudo transforma. Tu transforma a água em vinho, tu ressuscita mortos, tu cura leprosos, tu estanca sangramentos. Tu és um Deus que faz, multiplica pães. Tu és um Deus que cura o cego, que dá visão ao cego, que levanta o paralítico. Tu és um Deus que fez essas coisas naquele tempo, mas tu faz nos dias de hoje. Tu és o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Jesus, se levante agora sobre cada mente, sobre cada coração. Levante-se, Senhor, alcance agora esta mente, alcance agora esse coração. Essas demandas estão agora sendo colocadas diante de ti, e eu oro para que o efeito desses pesos caiam por terra agora. Nós oramos e clamamos, Senhor, ao se levantar, possa haver leveza, possa haver troca de fardos. Tua palavra nos garante isso. Vinde a mim os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus, peço a ti agora, traga o alívio, traga o alívio. Esse mês está terminando, é o último dia do mês, é o grande final do mês, e esse mês não vai se fechar sem antes reparação de danos, sem antes houver uma cura, sem antes um milagre acontecer. Fecha o mês agora, Senhor, fecha o mês com um fechamento belíssimo, fecha o mês dando testemunho, haja testemunho de vida, haja alegria, haja motivação. Deus, eu creio que já está acontecendo nesse exato momento. Eu creio que tu já estás fazendo, tu já estás entrando com provisão. Faça agora, Senhor. Domingo, amanhã, segunda-feira, já vai ser diferente. A semana, o mês, o semestre vai começar diferente. Para a glória do teu nome, nós oramos, nós cremos que tu já estás fazendo. Tu se levantou, e quando tu se levanta, há uma palavra viva. Quando tu se levanta, coisas extraordinárias podem acontecer. Obrigado, nós te adoramos, nós te aplaudimos. Quem crê, aplauda o Senhor. Quem crê e recebe essa palavra, aleluia. Jesus se levanta, e quando ele se levanta no grande dia, é o último dia. O que ele vai falar é importante, é ou não é? Se ele tem uma pauta para um discurso, se ele tem uma pregação para fazer, e ele guarda essa pregação para o dia mais importante da festa, provavelmente é uma pregação que ninguém quer perder. Eu me programei, para você ter ideia, talvez você possa me acompanhar. Eu me programei de uma leitura bíblica bem diferente, bem recortada. Sabe qual é? Os últimos dias de Jesus com os discípulos. No Evangelho de João, se eu não me engano, a partir do capítulo 12 ou 13, tem uma recomendações de Jesus aos discípulos. Aí vai até o capítulo 18, 19. E ele conta parábolas e dá recomendações. Está se despedindo, está encerrando um ciclo. Para encerrar esse ciclo, ele passa recomendações aos discípulos. O Espírito Santo me chamou a atenção. Deve ser importantíssimo, é ou não é? Se Jesus quer falar no final, na mudança da estação dele, ele está encerrando o seu ministério.
se ele quer passar as orientações para os discípulos, ele faz um apanhado geral, como nós demos a aula aqui final. É a última aula do Simplifique. Vou fazer com apanhado, vou dar mais importância para essa aula. Jesus faz isso. E nesse texto, eu quero pregar exatamente em poucos minutos, já oramos, já começamos a falar, apenas nesta fala de Jesus, nessa pregação. Uma pregação de 2 pontos. Diga, 2 pontos. Só 2 pontos. Só 2 assuntos. Ele se levanta e fala em voz alta para todos ouvirem. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Primeiro ponto da mensagem de Jesus. Se você tem sede, venha a mim e beba. Não sei como eles receberam esta palavra, mas essa palavra tem muito a ver com o contexto da festa, porque como disse, no contexto da festa, nós falamos aqui que eles estão orando para que as chuvas venham, ou seja, tem a ver com água, tem a ver com uma expectativa muito elevada. E Jesus está falando assim: se você tem sede, venha e beba. Se você tem sede, você precisa se saciar. Se você tem sede, você precisa satisfazer essa sede. Irmãos, todo ser humano, 8 bilhões de habitantes nessa terra. Você sabe contar isso? Não sei como conta, mas tem 8 bilhões na última contagem. E no nosso país são 212 milhões de habitantes. Todos eles têm uma marca. Sabe qual é a marca? Uma sede. Uma sede que esta água não sacia. Uma sede que continuamente a pessoa quer se resolver. Tô mal. Vamos na festa, você vai ficar bem. Aí o cara vai na festa. E aí, tá melhor? Cara, graças a Deus, hoje eu tô melhor. Eu precisava disso. Poxa, que bom que você me chamou para essa festa. Ai, que alívio. Puxa, que bom. Bebe mais uma. Bebei. Pô, que legal. Cara, agora ficou bom mesmo. Que bom. Ficou bom mesmo? Você tá bem? Tô. Saciou? Saciou. Então tá bom. Boa noite, até mais. Obrigado. Até mais, hein? Até mais ver. Ó, obrigado pelo convite. Que festa, hein? Tchau, tchau. Foi dormir. Quando chegou, foi dormir. Chegou no outro dia, tá saciado? Como é que tá? Cara, tem um vazio dentro de mim. O que é minha vida? Para que eu nasci? Por que nada dá certo? A mesma sede está lá presente. E tem alguém que vem e tenta uma outra proposta. No dia que você se resolver sentimentalmente, no dia que você achar a pessoa, como é a pessoa? A alma, a alma gêmea, fechou, você vai resolver, essa sede vai ser saciada. Aí eu achei a minha alma gêmea. Que besteira, né? Falar alma gêmea. Aí eu achei a tia Soninha, de 28 de janeiro de 2001. Quer dizer, achei um pouquinho antes. Era num evento de jovens. Atenção, jovens, vai ter evento de jovens aí já. E aí a gente saiu para a missão. A gente saiu para uma ação social. Glória a Deus. Aí saímos para ação social juntos. Aí ela vai e bota a cabeça dela no meu ombro. Estranho. Brincando, foi ao contrário, irmãos. Queria dar um sinal assim, estou cansada. Mas dali a gente começou a se conhecer, conversar. E eu fiquei empolgado. Eu me lembro que quando eu ia para a igreja, e eu crescendo em Jesus, aí uma vez eu fiquei enumerando como seria a minha namorada. Ela deveria ter assim. Aí comecei a enumerar umas coisas na minha cabeça. O Espírito Santo me deu uma bronca. Rapaz, aquieta o teu coração. Foca naquilo que eu estou te dando e deixa essa parte comigo. Graças a Deus que eu ouvi a voz do Espírito, que eu aquietei meu coração, e quando menos esperei, no meio de um trabalho, na reunião de jovens, falando, ensinando, estava dando aula no discipulado, e a moça olhava para mim sorrindo, falou, era aluna do discipulado, minha aluna. Aí o coração palpitava. Eu falei, uau, vou matar minha sede. Que bênção! 2 anos e 9 meses de namoro, depois do namoro, casamento, deu certo, saciou minha sede, mas não a sede existencial. A pessoa pensa, quando eu casar, essa sede vai se encerrar. Não vai. Vai ter problema, vai ter dificuldades, você vai ter demandas. E esta sede vai estar presente dentro de você. E tem pessoas que vão aos extremos, vícios.
Estão liberando a maconha. Próximo passo, cocaína. Depois crack. E a sociedade descendo a ladeira abaixo para resolver problema de alma. Uma sede que não se acaba. Quando eu for promovido, quando o meu negócio der certo, quando eu ganhar 20 mil por mês, amém. E olha aí que benção. Quando eu ganhar, estou resolvido. Sede resolvida. Não vai resolver. Não vai resolver. Mas quando eu acabar a minha ultra mega pós-graduação, eu vou abrir portas. Não vai resolver. Mas quando eu ter o meu investimento que estou fazendo está de acordo com o tempo da aposentadoria. E quando eu me aposentar, eu vou sair do trabalho e parar de trabalhar. Uma bênção, não, Alice? É uma bênção. Você pode aplaudir o Senhor, você vai chegar lá. Aqui, ó. Trabalhar menos e ganhar mais. Aí, ó. Quem quer isso aí? Não vai te saciar. Não vai te saciar. A festa era brilhante, a festa era maravilhosa, era alegria, era uma explosão de alegria. Mas Jesus sabia que a alma deles continuaria com sede. Deus, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, pôs a eternidade no coração do homem. Você é um ser espiritual de passagem nessa terra. Você diga assim, eu sou muito espiritual. Você é muito espiritual. Só que você está de passagem nessa terra. Por isso que essa sede, só um consegue saciar. O autor da vida. Aquele que foi enviado pelo Pai. Ele foi enviado, ele te alcançou. E ele vive e habita em você. E por ele habitar em você, todos os dias, você tem acesso para saciar a sua sede. A sua sede por propósito. A sua sede por sentido de vida. A sua sede por ser alguém que tem uma missão, que tem uma razão de viver. Você já se perguntou por que está nessa terra? Você sabe por quê? Em Jesus você encontra a resposta. Só em Jesus. Você não vai encontrar em mais nenhum outro lugar. Você não vai encontrar em filosofias. Você vai andar em tantas respostas, mas nenhuma é tão assertiva quanto a de Jesus. No último dia da festa. Acabou? Como vocês estão? Estamos explosivos. Mas vou fechar com uma mensagem. Vocês vão ter sede. E aquele que tem sede, vem a mim e beba. Você sabe qual foi a última expressão, a última palavra de Jesus na Bíblia? Foi a mesma. Lá em Apocalipse capítulo 22, diz, aquele que tem sede, vem a mim, beba. Eu quero nesta manhã dizer para você, como foi a sua semana? Teve sede? Gritou aí dentro? Você precisava se saciar? Jesus está aqui, nós já oramos. Ele vai sempre satisfazer a sua alma. Ele vai sempre calar esta sede. Ele está sempre pronto. Só Ele consegue. Ele é o nosso Senhor e o nosso Criador. Esse é um primeiro ponto da mensagem dele. Mas tem um segundo ponto. O segundo ponto é brilhante. Ele fala assim, se alguém tem sede, venha a mim, beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu tinha um problema com a palavra fluir. Eu fui resgatando ela dentro de mim. Eu não gostava dessa palavra. Flua, você tem que fluir no Espírito. Eu falei, cara, não combina, parece um modismo. Eu não gosto dela. Aí tentei eliminar ela. Aí o Senhor começou a resgatar ela em mim. Não, é fluir mesmo. Eu falei, tá, então como é fluir? E eu fui tentar buscar um entendimento, um conceito na língua portuguesa, na minha linguagem. O que seria fluir? E eu fui na outra versão da Bíblia para ver que palavra é sinônimo, que se encaixa dentro desse texto. Aí peguei aqui uma versão que eu gostei demais, que diz assim, ó, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Brotarão. Não tem como secar. E Jesus explica por que brota. É o Espírito. Essa água viva é o Espírito. Aí diz o texto
que é rios de água viva. Diz assim, ó, quem crê em mim, como do seu interior fluirão rios de água viva. É totalmente desproporcional à minha carne, à minha natureza humana. Tão falha, tão limitada, tão fragilizada. Quem se sentiu frágil nessa semana? Só eu? Teve mais alguém? Confessa aí, gente. Não, fui. Quem se viu limitado nessa semana em alguma coisa? Oh, como nós somos. Você já viu como um resfriado nos derruba? Eu estou aqui me levantando, minha garganta não está boa ainda. Nós somos seres muito sensíveis. E o texto diz que é desproporcional essa minha natureza humana. Porque ele fala de uma água viva, mas ele fala de rios. E está no plural, não é um rio. Fala o quê? De abundância. Fala de muita água. E fala de uma água que tem uma fonte, porque brota dentro de mim. O Espírito de Deus que habita em você, brota em você rios de água viva. É tanta vida dentro de você, que quando você está com sede, você se sacia, mas você sacia pessoas. Você sacia quem está perto de você. Você sacia sua família, você sacia seu vizinho, você sacia... Aí tem pessoa, pastor, eu não me vejo pregando. Pois começa a se ver, porque dentro de você tem rios de água viva. Pastor, não me vejo cantando. Começa a se ver, porque dentro de você tem rios de água viva. É uma fonte que está brotando, ela brota, ela sai o tempo todo, não se esgota. E eu falei aqui do recurso, né? Recursos que se esgotam, que são fontes não renováveis, fontes de energia não renováveis. E tem fonte de energia que se renova, não acaba. A luz do sol é uma delas. Há uma fonte que se renova diariamente na sua vida. Você poderia, pelo menos, dar um sorriso. Uau! Tem tristezas que faz parte, isso é inerente na vida humana. Você sabe disso? A gente fica triste. Muitas vezes, uma situação pode nos deixar triste. É verdade. Mas essa tristeza não pode permanecer. Porque dentro de você tem o quê? Uma fonte. Uma fonte que está sempre, jorrando. De dentro para fora. Como que essa fonte jorra? Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Observe bem. Porque isso aqui é importantíssimo. O efeito é diferente. Não é de fora. Não é o que entra dentro de você. É o que sai dentro de você. O Espírito Santo está dizendo para você, eu estou tão dentro de você, que você não precisa que venha de fora. Está dentro de você. Eu estou gerando uma expectativa que vai haver uma grande mudança na minha vida de fora. Aí vai mudar dentro. Não é não? Vem de dentro, diga, de dentro para fora. É rios. E não é só uma fontezinha. Não é só um fiascozinho de água, um filetezinho de água. Não é não. É rios, é abundância. Tem águas vivas em abundância para a sua vida. E eu quero que você fique de pé nesse momento que nós vamos orar. Águas em abundância. Rios, no plural. Não é um rio. Brotará, fluirá, não vai cessar. E Jesus fala de quem é? É o Espírito Santo. Já habita em você. Por favor, não tente mensurar a sua vida espiritual com seu estado emocional. Que tem pessoas que falam assim, eu oro, não sinto nada. Primeiro, você precisa crer, não sentir. Os sentimentos estão envolvidos, mas principalmente é uma fé envolvida. Eu tenho o Espírito Santo, eu oro e Deus me responde. É muito bom você sorrir na presença de Deus. É muito bom você chorar na presença de Deus. Mas o que Deus quer mesmo na presença dele é você crendo. É você esperançoso. E isso acontece como? Olhando para a fonte que está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Da próxima vez que você tentar, ou o diabo tentar desenhar você como uma pessoa das emoções, guiada por emoções, né? O filme está aí em voga, legal, infantil, mas o ser humano não é guiado pelas emoções. Você não é guiado por emoções, você é guiado por convicções. E a principal convicção é que Deus é teu Pai. É uma fé viva dentro de você. Porque se você, eu sou uma pessoa chorosa, eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa muito ansiosa, as emoções não te definem.
Você pode até ter essas características, mas o que te define é que você é uma pessoa cheia do Espírito. Você é uma pessoa de fé. Você pode ter essa característica expansiva ou recuada. Tudo bem, não importa. Mas a grande característica da sua vida, você é uma pessoa de Deus, em que flui rios de água viva. Você tem as emoções, você tem sentimentos, você tem pensamentos. Mas o que te define é uma fé viva de um Deus presente na sua vida. Nunca mais se veja diminuído, porque você se vê, não, eu não consigo lidar direito com os problemas, eu sempre fracasso. Não se veja um fracassado, não. Dentro de você tem um rio que brota e que está sempre fluindo. É só você crer. Ele é acessível, está dentro de você. Se você crer, e eu quero agora ativar ou reativar esta fé em você. Uma fé viva, uma fé que vai te impulsionar, uma fé que vai dar os seus passos, vai dar a cadência dos seus passos. Você vai ter dias que vai andar mais lento. Não tem problema se é o Espírito Santo guiando, que tem hora que ele nos guia para ser mais lento. E tem dias que ele nos guia para ser mais rápido. Ontem eu estava num frete, eu estava voltando no ônibus de Jacarepaguá. E aí tinha usando o Google Maps, 32 minutos para chegar na escola da qual eu ia entregar as crianças. E aí, estava ansioso para chegar. Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. A primeira coisa que ele ministrou, sabe qual foi? Aproveite a viagem. Curta a viagem. Não fique olhando para o relógio, não. Curta a viagem. No meio dessa viagem, vai ter trânsito, vai ter carro quebrado, vai ter caminhão do Guanabara numa faixa, ocupando uma faixa e o trânsito fica mais lento. Vai ter uma sucessão de sinais que você vai parando. Curta a viagem. Ouça conversas dos adolescentes. Veja o trânsito ao seu redor. Observe as pessoas. Irmãos, Deus ministrou meu coração que eu e você precisamos aplacar a ansiedade curtindo a viagem. A viagem, Deus cuidando nos mínimos detalhes da sua vida. Deus está presente hoje. Não antecipe o ano. Não diga assim, o ano está terminando. Tá, não, tem um dia 30 hoje, inteirinho para você viver. Você já almoçou? Alguém aqui já almoçou? Curta o almoço. Curta o almoço, bata papo, conversa. Curta a tardezinha, quem sabe é para tirar uma soneca. Curta isso. Curta esse tempo agora do Senhor. Se você se propõe a estar aqui para adorar, louvar a Deus, aproveite, explore esse momento, não deixe passar. Aplaque essa ansiedade dentro de você e diga, chega, a partir de hoje, eu não quero antecipar meu futuro. Eu quero andar na cadência que o Espírito Santo me dá para eu andar. Se ele me dá para andar numa cadência normal, ok. Mas se ele manda eu diminuir, vou diminuir. Se ele manda eu acelerar, vou acelerar. Rios de água viva estão fluindo de você o tempo todo. Não seca, não tem como cessar. Se o Espírito habita em você, vai ser contínuo. E agora vou orar para que esta fé seja gigante dentro de você, cresça dentro de você, seja ativada em você. Acabou os seus dias que você entendeu que eram dias melancólicos. Acabou aqueles dias que são tão difíceis e você fala assim, minha vida sempre foi marcada por dificuldade. Chega de pensar assim. A partir de hoje seu pensamento eu sou do Senhor. A minha identidade é construída por Deus, não pelos sentimentos, não pelas circunstâncias, mas pelo Senhor. Quem me dirige é a palavra de Deus. Quem me conduz é o Espírito Santo, que está brotando rios que fluem, que não só me sacia, mas sacia quem está ao meu redor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Enquanto a gente adora, nós vamos tirar um tempinho para adorar antes de orar. E eu quero que você venha, se você já entrou nessa sintonia da mensagem, se aprofunde agora. Veja esses rios saindo de você agora. Comece a ter uma visão espiritual agora. Deus, abra os olhos espirituais nesse momento de toda a igreja. Todos vão contemplar de uma forma diferente o futuro e o presente. Todos possam ver agora o rio que está brotando e está saindo. E é não só uma coisa pequena, mas é algo grande. Está saindo rios de água viva. Rios de água viva está sendo derramado aqui nesse lugar, nesta casa. Comece a ver, comece a enxergar, comece a gerar em você uma fé. Oh!